Bom dia a todos, é com grande prazer que damos início a mais um evento da nossa programação relacionada à saúde e bem-estar. Hoje nós estamos aqui com uma presença muito especial do Dr. Alexandre Saltz, nosso procurador-geral, que vem prestigiar essa programação do CEAF, né? E nós entendemos que é um tema muito relevante, né? O Brasil é campeão em situações, né, de estresse, em consumo de medicamentos anti-estresse, em sedentarismo, uma série de fatores que levam, né, a uma má qualidade de vida. E nós todos sabemos que trabalhar com felicidade, com tranquilidade, com paz, é o que todos nós desejamos, né? Porque certamente isso também vai interferir na nossa produtividade. Então, de pronto, eu passo a palavra aqui ao Dr. Saltz para dar uma palavra a todos nós, por favor. Bom dia a todos, bom dia Ana, bom dia Larissa, bom dia Sérgio. É uma alegria retornar aqui ao CEAF, né, unidade do MP que eu tive a honra de dirigir, e sempre é muito bom retornar aqui, ainda mais para tratar de um assunto tão presente quanto esse na nossa rotina, na nossa vida cotidiana. Desde a campanha, nós íamos sendo alertados e sabemos disso sobre a necessidade de um olhar diferenciado para a saúde ocupacional, tanto dos membros quanto dos servidores do Ministério Público. E isso para nós está sendo uma grande preocupação. Esse evento de hoje é mais um ato dessa caminhada que nós deflagramos, e eu já antecipei em alguns momentos, mas tenho a honra de dizer agora aqui que nós estamos lançando, doutora Larissa, um programa de atendimento à saúde integral no Ministério Público chamado ProSaúde, né? E que nós teremos de um modo pioneiro um comitê gestor que vai discutir todas as ações institucionais, como eventos, como melhoria no atendimento, como espaços para discussões, enfim, com a participação da administração superior, da nossa associação e dos nossos servidores. Nós convidamos tanto o SIMP quanto a Projus para que indiquem representantes, para que integrem esse comitê dentro da perspectiva de que todos nós integramos a mesma instituição, e que a sanidade é um valor que tem que ser perseguido para todos e por todos. E nós não mediremos esforços para que isso aconteça. Então, a minha alegria de estar aqui participando da abertura desse evento. Sempre que possível, eu vou estar em todos os lugares do Ministério Público. Né? Não se assustem, eu vou aparecer muito em vários lugares. Né? Isso não é uma pegadinha, isso é só a vontade de viver intensamente o Ministério Público e acompanhar o passo a passo da nossa instituição. Um bom evento. Parabéns pela escolha do tema, parabéns pela escolha dos candidatos, né? O nosso CEAF, mais uma vez, mostrando como se pode fazer. Eu sempre dizia que essa é a nossa grande universidade corporativa, aqui é que nós formamos corações e mentes, e esse é o grande trabalho que nós temos pela frente nessa questão tão específica e tão importante para todos nós, que é cuidar do bem-estar de cada um de nós. Um bom trabalho a todos e um bom dia de trabalho. Obrigado, nós agradecemos essa breve, mas relevante participação do Dr. Alexandre Saltz, e de pronto, né, eu vou apresentar o nosso facilitador. O Sérgio, ele é promotor de justiça desde 91, se graduou em Direito pela Universidade Federal de Santa Maria, fez pós-graduação na FMP em Direito da Infância, pós-graduação em Psicologia Positiva pela PUC do Rio Grande do Sul, e é o grande facilitador dos círculos de construção de paz e justiça restaurativa, que é um programa muito destacado lá na promotoria, na comarca de Lajeado. Então, Sérgio, a casa é sua, né? O CEAF tem a honra de te receber mais uma vez, tu já és, digamos, um grande colaborador aqui do nosso centro, e então daremos início ao nosso evento, cujo nome é bem interessante e bem instigante, né? Esse estresse é só meu. Um bom trabalho para todos. Muito obrigado, doutora Ana, doutor Saltz, que já se ausentou e deu um grande ânimo com a presença dele até aqui entre nós. A colega Larissa, eu venho com muita satisfação a esse programa, Larissa, a vir aqui, porque nós temos discutido e debatido muito intensamente dentro do Ministério Público, dentro das promotorias, dentro dos nossos microespaços, a necessidade que nós temos de valorizar o nosso humano e as nossas redes humanas, as nossas potências. O Ministério Público é uma instituição essencialmente humana,
E muitas vezes nós já vimos parar toda uma promotoria pela instabilidade do sistema, sim, ou porque a internet está falha, ou porque a rede de computadores não está adaptada, ou porque o EPROC caiu, que, aliás, o EPROC deveria ser tema de uma palestra só sobre saúde mental, mas não temos ainda o hábito de parar para ver como é que está o nosso sistema de saúde mental dos nossos humanos. A gente só vai olhar quando algum daqueles integrantes do sistema caiu. E esse cair, às vezes, é um cair muito sutil, e nem não percebemos a tempo de intervir, de contribuir, de criar um espaço mais adequado para que o nosso sistema humano esteja rígido, forte e altivo, como nós queremos que seja o Ministério Público. Então, eu agradeço a presença de todos os colegas que já estão presentes. Nós vamos iniciar, a palavra é toda sua. A nossa palestrante é a psicóloga Larissa Brasil Ulrich. Como é que se pronuncia esse sobrenome? Ulrich. Nós temos um diretor de uma escola lá em Lajeado que tem esse mesmo sobrenome. Ela é psicóloga do Serviço de Perícias em Saúde do Ministério Público do Rio Grande do Sul, graduada pela URGS, especialista em psicologia jurídica pelo Conselho Federal de Psicologia e em psicologia clínica. Doutora Larissa, esse estresse é só meu? Pois é, né, doutor Sérgio? Essa questão que eu trago aqui, ela é, na verdade, uma provocação, porque muitas vezes se pega o estresse como algo daquela pessoa específica, né? Ela está estressada, e não da gente poder pensar assim, bom, esse estresse é só meu, né? Aqui, quando o doutor Sérgio fala, quando o doutor Saltes fala, a gente também tem, né, essa ideia de poder pensar na nossa instituição, nos nossos locais de trabalho e as questões individuais de cada um. Eu gostaria também de agradecer o convite, né, do CEAF e a alegria de estar aqui representando o nosso serviço biomédico, né, Serviço de Perícias em Saúde, para poder também estar aqui de um outro modo, não só, né, lá na Andrade Neves, no nosso setor de perícias. Então, muito bom poder estar aqui nessa atividade. Eu começo, então, com o poema do Carlos Drummond de Andrade, né, No Meio do Caminho. No meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra. No meio do caminho tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento na vida de minhas retinas tão fatigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Então, essa pedra que aparece aqui várias vezes no poema, né, do Carlos Drummond de Andrade, ela nos sinaliza, assim, de que a gente vai se deparando com essas pedras. E como que a gente vai fazer, né? Como se vai lidar com essas pedras. O estresse, ele é muito cotidiano, né? Ele está sempre presente no nosso discurso. Então, volta e meia, né? Fulano está estressado, que situação estressante, e ele acaba, então, abarcando muito, né, dos percalços que aparecem no nosso cotidiano, e a gente nomeia, então, como estresse. Mas o estresse, ele tem uma dimensão individual e uma dimensão coletiva, né? E uma afeta a outra, né? A abordagem que eu vou trazer aqui, ela tem a ver com a minha formação, que é uma formação em psicanálise, né? A psicanálise é aquela que todo mundo reconhece como sendo a do Freud, né? É aquela escola da psicologia, então, que é a do Freud, que se baseia no inconsciente e que sempre tenta ver o que tem por trás daquilo que está acontecendo. Existem muitas outras formas da gente pensar o estresse também, né? Mas eu faço um contraponto maior com a autoajuda, pelo que ela se diferencia da psicanálise. A autoajuda, ela é como se fosse um atalho, que nos faz pensar assim, eu quero, eu posso. Né? E a psicanálise, ela vai olhar mais de perto e ela vai tentar entender assim o que mais que tem aí, porque de fato para cada pessoa é diferente. Então, a psicanálise, ela se volta para a nossa individualidade, né? No sentido de que não existem dois psiquismos iguais, cada pessoa funciona de uma forma peculiar, né? E esse psiquismo, então, ele é formado por questões conscientes e inconscientes. E a gente administrar as pedras, né, que aparecem no nosso caminho, está muito relacionado com quanto mais a gente sabe a respeito de nós mesmos, né, a questão do autoconhecimento. E quanto mais se sabe,
aumentam as chances da gente manejar, né? Manejar essas dificuldades. E a gente tem também como algo assim bem presente que a pedra angular da nossa vulnerabilidade é o nosso desamparo. Então, esse desamparo é um desamparo que nos acompanha desde o início. Ele começa lá quando a gente, né, nasce e a gente está totalmente vulnerável, né? O ambiente é que vai nos ajudar a dar conta. Então, isso, assim, de tu estar solto no mundo, essa sensação, né, de que não se tem o que fazer, que a gente precisa das outras pessoas, é algo que fica dentro da gente e que costuma ser acionado em situações que a gente pode chamar de estressantes, tá? Então, agora eu estou indo por essa linha mais do individual para depois a gente entrar na questão do coletivo, tá? Então, o Freud, em 1916, coloca que a angústia é um produto do desamparo psíquico do bebê recém-nascido, o qual é um símile natural do seu desamparo biológico, né? E ele traz, então, o nome é meio estranho, né? Equação etiológica da neurose. Então, a gente podia traduzir isso como a predisposição ao estresse. Por que que isso é vivido de uma forma por uma pessoa e de uma forma por outra pessoa? Tá? Então, o Freud vai dizer que a gente vem ao mundo com a nossa constituição, os fatores constitucionais, e a gente vai passar por uma série de vivências, desde que nasce, e elas vão, então, acontecendo e vão deixando marcas na gente, né? Que seria, então, a nossa predisposição. Essa predisposição, ela tá ali, é o jeito como a gente funciona no mundo, e aí vem as experiências, né? E essas experiências, então, de acordo com o que elas encontram na gente, elas vão acontecer de uma forma ou de outra, né? Então, pode acontecer a neurose, pode acontecer o estresse, pode acontecer, né? Cada um vai dar um destino de acordo com o seu funcionamento psíquico, né? Pessoas diferentes podem reagir de modo diferente ao mesmo evento estressor. Antigamente, a gente usava o exemplo das torres gêmeas, né? Todas as pessoas que estavam ali no evento passaram pelo mesmo evento estressor e como cada uma reagiu. Hoje, a gente usa um exemplo mais próximo e mais universal também, que é a questão da pandemia, né? Que foi um evento traumático e que cada um de nós vivenciou de um modo diferente, né? O mesmo evento estressor. Não só quando a gente fala de estresse, né, ou de questões assim relacionadas a patologias mentais, se fala de como cada pessoa reage diferente. Também em questões do outro lado, né, questões positivas, por exemplo, a felicidade. Esse livro aqui, eu super recomendo ele é um livro que está escrito em linguagem leiga, né, e ele recém foi lançado. Se chama Notas sobre a Aptidão à Felicidade, da autora Marion Minerva. Esse livro ele é muito interessante porque ele traz essa mesma concepção. Como é que cada um lida com o estresse? Como é que cada um lida com a felicidade? Tem acesso à felicidade? Não tem a felicidade? Como é que isso, né, acontece com cada pessoa? Então, seria, assim, uma outra forma da gente ver essa diferenciação, né, entre os psiquismos. Então, a autora coloca nesse livro que todos querem ser felizes, mas nem todos têm o equipamento psíquico necessário para isso, né? Para colocar em evidência qual seria esse equipamento, a autora traz vinhetas extraídas do cotidiano, tá? Então, o que ela faz? Ela traz uma situação que, para ela, é a situação que ela vai trabalhando todo o livro, que é, estou na Costa Rica, né? Estou na Costa Rica, escrevendo esse livro, e aí ela sai depois para dar uma caminhada, né? Então, um dos exemplos que ela coloca é assim, sai para dar uma caminhada, e para ter acesso a uma vista bonita lá na Costa Rica, se sobe, né, um morro. Uma das possibilidades é chegar lá em cima e dizer, pá, que vista linda, né? Pá, tô maravilhada com essa vista, pá, que coisa boa. Outra pessoa vai dizer, não acredito, ter que subir esse morro? Não, nem pensar. Nem consigo olhar para essa vista aqui, porque foi muito cansativo, foi muito ruim, que estressante. Então, ela vai trazendo essas questões para a gente poder pensar também como que cada um administra, né? Não só o estresse,
mas também a felicidade, né? E a gente poder, então, ter essa dimensão. Agora, indo mais para a questão coletiva, né? Saindo um pouco dessa questão de como cada um lida, né? Seja com estresse, seja com a felicidade, eu vou trazer aqui uma concepção do Freud, tá? Num livro que ele escreveu em 1930, e por incrível que pareça, é um livro muito atual, tá? Se chama O Mal-Estar na Cultura, e eu coloquei que a gente também poderia, assim, entender esse título como o estresse no mundo em que vivemos, tá? O Freud vai se questionar o que nos provoca mal-estar, tá? O que nos provoca mal-estar vivendo na cultura que a gente vive, tá? Então, para a gente fazer uma abstração, essa cultura, a gente também podia pensar assim, ó, o que nos provoca mal-estar no ambiente de trabalho, o que provoca mal-estar na família, tá? Então, a gente vai fazendo esse exercício, assim, de pensar o que nos provoca mal-estar. A questão principal que ele traz é que a cultura exige que a gente faça renúncias, né? Existe uma lei e não pode cada um sair fazendo aquilo que lhe dá na cabeça. A gente tem essa limitação, né? Para viver na cultura, para viver em sociedade, a gente precisa seguir certas combinações. E aí ele traz, então, como isso que nos provoca mal-estar, que seriam os fatores estressantes, 3 elementos, tá? A nossa castração, a natureza e o outro. O que seria a nossa castração, né? Para a psicanálise, castração não é assim a mutilação do órgão sexual, é tudo aquilo que a gente se sente limitado. Ah, eu queria, mas não dá. Eu queria, mas não posso, né? E isso também se reflete nos limites do nosso corpo. Então, a gente pensa assim que sempre existe mais coisa do que a gente quer do que aquilo que a gente consegue fazer. E que isso, então, seria, né, um fator né, que contribuiria para o nosso estresse. Junto ali eu coloquei o ideal do eu, porque também a parte que está com a gente, né, desses fatores estressantes, além da nossa castração, seria as nossas autoexigências, né, de pensar assim, tá, mas eu queria, né, ser assim, ter tal coisa, e o nosso ideal do eu, quanto mais ele for realista, menos estressante é. Então, por exemplo, se o meu ideal é, eu quero ser a melhor psicóloga do mundo, com certeza, isso vai me gerar um mal-estar. Agora, se pensar, eu quero ser uma boa psicóloga, isso é mais realista, né? Então, o meu ideal do eu fica mais relacionado com aquilo que é possível, né? E isso geraria, então, menos estresse. Outra questão que provoca mal-estar seria a natureza, as forças da natureza. Semana passada a gente teve o nosso ciclone, né? Há pouco tempo atrás, um outro ciclone. A gente teve a pandemia. Então, o quanto a gente não consegue controlar da natureza e o quanto isso também gera estresse. Mas eu coloquei esse asterisco porque o Freud diz que o que mais nos gera mal-estar é o outro, né? Do quanto é difícil para a gente aceitar as diferenças, aceitar que a pessoa não pensa como nós, não age como nós, né? Não lida da mesma forma com as situações, e o quanto isso gera estresse. Mas há essas questões que o Freud nos apresenta como estressantes, e como o Freud escreveu em 1930, o que ele nos traz é muito atual. Mas a isso se soma mais uma questão, né, da nossa atualidade, que a gente pode se perguntar, tá, mas qual o mandamento da cultura atual? O que chegou para agregar, né, mas agregar em termos estressantes, tá? A agregar a essas questões que o Freud já nos apresentava. Seria o que a gente chama de cultura do gozo, tá? Quando a gente traz a palavra gozo, pode-se pensar num gozo num jeito positivo, tipo assim, gozando férias, né? Ou a própria satisfação sexual. Mas, no sentido psicanalítico, né? Que aí um outro autor nos traz, o Jacques Lacan, o gozo seria aquilo que é o excesso, tá? Aquilo que vai além, que passa da conta.
tá? Então, não é o usufruto de algo que traz satisfação. É um tipo estranho de satisfação que não leva em conta as necessidades do eu, tá? E que, então, nos convida a ir além do nosso bem-estar. Então, seria tudo aquilo que ultrapassa. Pode ser, assim, muita rede social, pode ser um comer excessivo, pode ser um trabalhar excessivo. Então, tudo aquilo que passa da conta e que não considera o nosso bem-estar. E essa questão do gozo, então, ela nos leva, em termos, assim, empresariais, em termos, né, da questão do trabalho, aquilo que se chama hoje de sociedade do desempenho. E aí eu trago um outro autor, que é o Byung-Chul Han, né, que é um autor coreano, né, e ele escreve o livro A Sociedade do Cansaço. E aí eu trago algumas ideias para a gente ir pensando ao que se agrega, né, em termos da gente pensar o estresse, aquilo que a gente já vinha ali pensando junto com Freud. Esse livro, então, ele escreve em 2022, tá? Esse que eu coloquei aqui é um livrinho de bolso, bem acessível, bem fácil de ler, bem interessante. Aonde ele apresenta essa cultura do individualismo, tá? Eu acho que eu tirei algum slide que estava aqui no meio. Mas, então, vou falar sobre eles sem ler. O que o Byung-Chul Han nos apresenta, assim? Ele diz que houve uma mudança, tá? Na verdade, não é que houve uma mudança. Houve, assim, se agregou aquelas exigências que já existiam, que era de uma sociedade mais punitiva, que era aquela sociedade que o Foucault nos apresenta, que se a gente pensar em termos de trabalho, era aquele controle, aquilo de vigiar o trabalhador, né? O trabalhador ser punido se não fizer aquilo que tem que fazer. Com a sociedade do cansaço, se mudou essa perspectiva. E é como se colocasse essa exigência dentro do próprio indivíduo, tá? Então, eu tenho que ser o melhor, né? Então, uma cultura muito individualista, que não leva em conta a questão da solidariedade, tanto que eu coloco aqui uma frase do Titãs, né, do Homem Primata, cada um por si e Deus contra todos, né? E que, então, baseada nessa cultura do gozo, a pessoa, ela cada vez mais exigindo dela mesma e achando que não está à altura, né? Que seria o que se chama, assim, do homem neoliberal, né? Aquele que ele é o chefe dele mesmo, ele é aquele que puxa por ele mesmo e nunca, tá bom? Então, a gente vai ver, não só nas questões de trabalho, mas também assim, bom, não basta eu fazer uma atividade física, eu tenho que ter uma super performance, né? Não basta eu fazer uma viagem, né, nas férias para ter um momento bom de lazer. Eu tenho que mostrar ali no Instagram cada passo que eu dou para mostrar o quanto eu sou maravilhoso, né? Então, essa cultura, ela também sobrecarrega a gente em termos de estresse. E aí a gente fica, não perde aquela exigência que tinha lá atrás, né, de tem que fazer, porque senão vai ser punido, tem o controle, né, mas agrega isso como se a própria pessoa fosse a que exige mais dela mesma. Ela tem que estar acima, né, ela tem que corresponder. Eu acho que eu tirei algum outro slide que estava aqui, onde eu trazia, assim, também da própria questão, assim, do que contribui para o estresse e, assim, alternativas que a gente poderia usar para poder viver melhor, né? Então, fazendo essa abordagem que a gente separa didaticamente do individual e do coletivo, se a gente pensar em termos individuais, assim, o que nos ajudaria? Nos ajudaria tudo que vai pelo lado do autoconhecimento, tá? Então, a gente pode pensar, assim, em práticas, né? Bom, eu vou pelo yoga, né? Eu vou por uma religião que me conecte comigo mesmo, e assim eu me conheço mais, né? A gente pode ir pela via também, né? Que é essa que a psicanálise preconiza, que é a psicoterapia, que é a análise, que é eu estar junto com uma pessoa que vai me ajudar para me entender, para ter mais um conhecimento acerca de mim mesmo, né? E tem também as saídas coletivas, né? Que eu acho bem importante quando a gente fala assim, que nós aqui, a gente está num coletivo, né? Está aqui conversando e pensando, e o que a gente tem em comum é a instituição onde a gente trabalha.
Então, essa cultura, né, do individualismo gera muito uma questão de competitividade, né? E a gente poder, então, pensar o quanto isso não nos ajuda. O que nos ajuda é a questão da solidariedade, da gente ter um grupo, da gente trabalhar em grupo, da gente poder se respeitar, entender as diferenças de cada um, se apoiar, né? E algo que se pensa também, assim, de que esse peso não fique tanto, assim, em cada um. Se eu adoeço, se eu me estresso, mas a gente poder pensar em termos coletivos. Quando o Conselho Nacional do Ministério Público propõe, né, uma política de saúde com atenção à saúde mental, essa é uma medida que é muito mais valiosa do que a gente poder, né, conversar sobre o tema do estresse, né? É poder pensar assim que a importância de ter mudanças efetivas para que as pessoas se sintam bem no ambiente de trabalho, né? Então, essa já é algo assim que nos dá um alento, né? Porque a gente, quando pensa no estresse, tanto pode pensar assim, em coisas mais corriqueiras, em algo que está ali incomodando, como se pode pensar também em situações mais extremas, como a gente acompanhou colegas do Ministério Público de São Paulo, suicídio, né? Então, esse seria, assim, o extremo, né? As questões de assédio moral, de assédio sexual. Então, da gente pensar nesses maus tratos, né, que podem estar acontecendo e daqui a pouco assumir uma escalada bem dramática, né? Então, inclusive, não minimizar a violência, que é a violência que a gente menos enxerga, que é a violência psicológica, né? Então, assim, se a gente pensar, existe a violência física, que ela é bem visível, né? Então, sei lá, né? Alguém dá um soco em alguém, a gente enxerga, né? A violência sexual, ela também é concreta, né? Mas a violência psicológica, ela muitas vezes, ela tá ali e a gente banaliza a existência dela, né? Como se fosse um mimimi, como se fosse uma coisa, né? Como se a pessoa estivesse exagerando. E a gente poder, então, tratar com seriedade, né? E poder viver num ambiente, assim, de bem-estar e que seja o menos estressante possível. Então, pessoal, eu trago aqui de volta, né, o poema do Carlos Drummond de Andrade para a gente fazer, assim, um fechamento dessa primeira parte, porque a ideia é a gente conversar e pensar, né, e não eu ficar aqui falando sozinha. Então, para a gente poder pensar nessas pedras, assim, que aparecem no nosso caminho. Perfeito, Larissa. Tu estavas falando e nos desperta uma série de observações e sentimentos que surgem do nosso cotidiano. E um deles que eu queria ver o que tu nos diz sobre um pouco a dimensão da nossa gestão do tempo. Eu percebo, de certa forma, às vezes, parece que há quase que uma glamorização do próprio estresse. Ou seja, isso acontece muito na nossa profissão, entre promotores, quando alguém pergunta, e aí, como é que está? A primeira pergunta que as pessoas me falam, e aí, muito trabalho, parece que tem que dizer, eu estou estressado, eu estou completamente assoberbado de trabalho, não tenho tempo para nada. Isso vai virando quase como um lugar comum de adoecimento mental que a gente não se dá conta. E junto com isso, eu gostaria que se tu pudesse tocar, eu lembro também, porque nós participamos de muitos processos circulares, círculos de construção de relacionamento lá em Lajeado e outros lugares também. Eu lembro de uma ocasião em que um alto executivo, quando nós tínhamos que trazer um objeto que nos marcasse a nossa vida, trazer um objeto para poder falar sobre ele, aquele executivo trouxe uma caixa de um remédio tarja preta. E ele disse, eu trouxe isso aqui porque não há como viver sem isso na minha profissão. Será que é assim? É bem interessante, assim, né, doutor Sérgio, porque essa questão, assim, tô trabalhando muito, né, como se fosse um valor, e não como se fosse algo que a gente tem que parar para pensar, né, por que será que está trabalhando tanto, como se esse fosse o ideal, e isso fecha com essa ideia da sociedade do cansaço, né, onde o sujeito, ele é o empreendedor de si mesmo, e ele tem, assim, que tá sempre trabalhando, sempre produzindo, né? E esse tempo é como se esse tempo tivesse que ser sempre super utilizado,
né? Imagina que horror a pessoa ficar assim, né? Sei lá, né? Descansando, no lazer. Não, ela tem que estar produzindo. Se não está produzindo no trabalho, ela tem que estar maratonando as séries. Não é assim, eu vou ver uma série na TV porque eu gosto, porque eu quero, eu vejo um episódio. Não, eu tenho que maratonar a série. Eu tenho que fazer musculação 6 vezes por semana. Então, é essa questão, assim, de que o tempo, ele sempre tem que ser produtivo. E que é, de fato, um valor dizer, como eu estou estressado, como eu estou trabalhando, eu não tenho tempo, né? Então, fica como se fosse um valor, de fato, né? E não algo que a gente tem que parar para pensar. Por quê? Né? Por que dessa forma? Às vezes, a simples contemplação, né? Alguns exercícios que podem envolver até... Parece um lugar muito comum, mas o exercício da gratidão me parece muito saudável quando nós conseguirmos observar o lugar em que estamos, olhar para o presente, não tanto para o passado, nem tanto para o futuro, mas curtir o presente e valorizar os momentos, os espaços e os lugares que nós estamos. Dentro do Ministério Público, eu costumo pensar e lembrar o quanto nós temos a agradecer a estrutura que temos, a tua presença, o teu serviço, o apoio psicológico, a estrutura física da informática, os nossos prédios. Isso a gente vai... tem algo que também se fala, que talvez eu gostaria que tu pudesse acrescentar, uma espécie de adaptação hedônica, né? A gente vai se acostumando com aquilo que está bom e já está reclamando daquilo que não tem. Enquanto que parar e curtir aquilo que temos pode nos contribuir muito. Uhum. Essa questão, né, doutor Sérgio, aparece muito nesse livro que eu mencionei, da Aptidão à Felicidade. Porque se a gente tem, assim, essa possibilidade de ter mais aptidão à felicidade, a gente valoriza, né, o que é bom. Então, por exemplo, uma outra citação que a autora traz é assim, ela chega ali na Costa Rica, num quiosque, e ela tá louca para tomar uma cerveja. E ela pede uma cerveja. Mas o garçom diz, acabou a cerveja. Tem Coca-Cola, né? Aí a pessoa pode dizer, não, mas tinha que ser cerveja. Como é que não tem cerveja? Acabou a cerveja, tinha que ter a cerveja. Ao invés de poder dizer, mas uma Coca-Cola geladinha, também vai. Que bom poder sentar aqui e apreciar a paisagem. Então, acho que isso é uma metáfora, né, para esses outros ambientes, assim, da gente poder ter essa aptidão para poder valorizar o que é bom, ter uma sensação de bem-estar e se sentir, assim, mais feliz, se sentir mais no mundo. E também essa questão da gente poder estar no mundo, a própria questão da gratidão, ela tem a ver o quanto menos voltado para dentro eu tô e mais eu posso olhar para as pessoas e para o ambiente que eu tô, né? Porque senão é isso, né? É a minha rede social, aquilo que eu tô fazendo, e não assim da gente poder de fato estar ali com as pessoas, estar ali de fato naquele momento, né? E não assim de que a gente foi hoje mesmo, né? O Mário Corso escreve uma coluna bem interessante na Zero Hora, né? Aonde ele coloca a gente numa posição de estranhamento, porque é uma pessoa que está abordando ali alguém da família, alguém do trabalho, e essa outra pessoa está totalmente envolvida com a sua rede social, tá? E é interessante porque ele faz a pessoa que está ali fora, tentando puxar a outra para o ambiente, como se essa pessoa fosse inadequada, né? E tipo assim, mas o outro está ali fazendo coisas muito importantes ali, olhando como consertar o cano, qual a melhor maneira, né, de fazer tal coisa, qual o melhor restaurante, e o outro chato está ali querendo puxar para uma conversa ali da vida real, né? Então é muito interessante, assim, essa coluna que hoje, né, o Mário Corso coloca ali na Zero Hora, para a gente poder pensar isso, assim, né? Da gente poder estar no mundo, né, e não abduzido para dentro da gente mesmo. E, claro, a rede social, ela não assim, é um instrumento por meio do qual a pessoa se volta para ela mesma, né? Ao invés de estar ali, de fato, no mundo, estar ali com as pessoas, estar ali se relacionando. Né? E nós, dentro das estruturas jurídicas de Estado, acredito que estamos num processo de aprendizado, de conviver com essas tecnologias. Olha, nós estamos agora com esses sistemas todos muito prestes a se interligarem
absolutamente, dentro inclusive dos nossos smartphones, já tem o Teams, então onde eu estiver, o meu trabalho vai estar comigo, como se fosse uma sombra, e esses prazos que antes ou processos que antes nós conseguimos deixar no escaninho, nesses armários, tipo esses que estão aqui, né, que nós deixávamos os processos, ao final de semana eles ficavam lá, segunda-feira nós voltávamos, eles estavam lá. Agora os sistemas, eles andam ao final de semana, qualquer cidadão num domingo de manhã faz uma representação que cai na caixa do Ministério Público. E se nós não tivermos um equilíbrio quanto a isso, nós vamos realmente nos abduzir sobre isso tudo, porque não será vencível essa demanda, que ela é virtual, ela é eletrônica, e ela vai derrubar o humano. É um grande cuidado, e acho muito saudável que a instituição crie espaços para isso. E eu ouvia o procurador-geral Alexandre Saltz falando, e lembrei, Larissa, de um tempo atrás, e agora eu conto aqui, brincando entre colegas todos, olha, seguramente uns 10 anos atrás, eu acho que o doutor Eduardo Veiga era subprocurador de alguma coisa aí, e eu disse, olha, tu vai ter que ser o subbem. E ele achou engraçado o que era aquilo, tinha subprocurador do bem-estar. E na época nós não falávamos sobre isso. E eu não duvido que dentro de uns 5 ou 10 anos nós não tenhamos um subbem no Ministério Público, porque precisamos ter talvez uma boa estrutura de organização para investirmos nessa saúde mental dos nossos homens e mulheres e operadores humanos dentro dessa máquina. E o mais impactante é que as nossas estruturas que trabalham com pessoas, se nós não estivermos bem, o serviço não estará bem. Se nós não estivermos num equilíbrio mínimo, a pessoa que chega até essa instituição vai sair mal, porque ela já chega mal. Então ela chega trazendo demandas, chega trazendo sofrimento, chega trazendo tristezas, e é preciso encontrar uma estrutura humana, não somente uma estrutura física, uma estrutura humana apta a compreender aquilo, não somatizar aquele sofrimento e fazer uma devolução adequada. Então, me parece que temos um bom treinamento pela frente e uma necessidade de ampliação do seu setor. De ter como isso circular de uma outra forma, né? E não assim de um jeito que seja só cognitivo, né? Eu tenho então informações sobre o estresse, eu tenho informações sobre a depressão, mas tem uma expressão que se usa muito na nossa área, que é quem cuida do cuidador, tá? Que a gente pode também fazer essa extensão, né, falando assim institucionalmente, que quem procura o Ministério Público tem uma demanda, né, mas essa pessoa que vai receber essa demanda, né, o profissional do Ministério Público, ele também tem que poder estar bem, para poder atender bem quem chega, né? Então, esse é um investimento em saúde, né, um investimento em saúde mental, porque isso vai redundar, né, que os próprios objetivos do Ministério Público possam ser atendidos de uma melhor forma, né? Esse servidor, né, seja ele servidor, seja ele membro, ele tá bem. Quanto melhor ele tiver, melhor ele vai, então, atender a pessoa, a demanda que chega. Eu tenho que lembrar de algumas práticas que a gente verifica já no Rio Grande do Sul, muito mais vinculadas à justiça restaurativa e aos círculos de construção de paz, e nós temos um privilégio de ter uma turma muito grande em Lajeado que trabalha com isso, e eu lembro também o quanto que esses fatores não são só internos do Ministério Público, na verdade eles são muito mais agudos até em outras instituições, e um período em que, não lembro, acho que uns 5 anos atrás, em que o magistério estava, acho que em greve, ou com salários parcelados, os professores estavam muito, muito sofridos, e que nós fomos, a Carmen, que trabalha lá no Ministério Público de Lajeado, nós fomos às escolas, algumas escolas, e fizemos alguns círculos de escuta, e o quanto aquilo foi acalentador para aqueles profissionais, e muitos dizendo, olha, esse momento, esse espaço de escuta, para mim, foi muito importante. Porque me parece que nós não temos tempo para escutar. Nós falamos muito, escutamos pouco. E como escutamos pouco, também não encontramos quem nos escute verdadeiramente. E esse escutar verdadeiro, esse escutar interessado, com intenção, ele exerce uma função muito boa nesse equilíbrio
das pessoas, entre os humanos, entre as relações, e se for interinstitucional, melhor ainda. Então, a nós fez muito bem estar dentro da escola, ouvindo os professores, emprestando a eles o nosso ouvido, nosso ombro, dizendo, olha, o Ministério Público está aqui, ouvindo vocês, qual é o sofrimento, como vocês estão se sentindo. E isso nós precisamos, talvez, exercitar dentro da nossa própria instituição. E a importância disso, o valor, né, de ser escutado. Tem uma escritora, Eliane Brum, que ela costuma escrever muito sobre vivências difíceis de outras pessoas, né? E o quanto isso é terapêutico para essas pessoas que são escutadas, né? Porque às vezes se tem uma ideia assim de que teria que se fazer algo muito grandioso e não assim uma escuta, claro, mas uma escuta interessada, né? Uma escuta empática, uma escuta interessada. E isso, se a gente vai pensar até em termos assim mais profundos, em termos mais psicológicos, né? A gente tem a própria questão assim dos abusos, né? Então, por exemplo, uma criança, ela sofre uma violência, tá? E isso está dado, não tem como voltar atrás, essa violência já foi sofrida, tá? Então, ela já tem uma espécie de trauma. E ela chega até o adulto de confiança e diz, sei lá, fulano me bateu, fulano me disse tal coisa que foi horrível, sofri um abuso sexual, e que esse adulto de confiança poder ouvir e poder validar aquilo que aconteceu, isso diminui o efeito do trauma, né? Se isso não acontece, é um segundo trauma. Então, a gente poder pensar assim, ó, da importância de se ser escutado, da importância de escutar, de se ter validado, né? Tipo isso, bom, essa conversa não trouxe ali o salário, né? Que não estava podendo ser pago naquele momento. Mas deu essa sensação, assim, ó, de que aquilo que eu estou sentindo, ai, que ruim, que horrível, por que comigo? Ah, que ruim. Isso pôde encontrar alguém que também diz, é verdade. Isso é muito ruim mesmo. Né? Ao invés de usar outros artifícios que a pessoa não se sinta entendida, não se sinta acolhida. A Ana Cristina colocou ali, resistimos e nos envergonhamos em admitir que o adoecimento poderá advir do ambiente de trabalho. O ambiente de trabalho pode adoecer as pessoas? É um dos maiores fatores de adoecimento, né? Justamente porque se foi se distanciando, né, da coisa mais humana e ficando muito assim numa exigência, né, de um trabalho mais prático, né? Então, como se o trabalho fosse só trabalho, como se não houvesse as relações, né? E também do como que se dão as relações no ambiente de trabalho, principalmente as relações de poder, né? Que uso se faz das relações de poder? Porque quando se faz a comparação, né, de um ambiente de trabalho com relações de poder, a gente também pode pensar nessas situações assim, ó, de alguém que está dependente naquela relação de trabalho, né? Então, como que a pessoa ali se sente? Ela se sente mais vulnerável? Ela pode estar ali tratando assim, ó, de igual para igual com outro adulto? Ou é um ambiente que parece assim, ó, que existe um adulto que manda e uma criança que obedece, né? Então, a gente poder pensar assim, ó, qual o tipo de ambiente de trabalho que seria mais saudável, né? Para que a gente pudesse, assim, investir, né, de que esses ambientes fossem os que preponderassem, né? E poder achar que não é assim, que é estranho, que não faz sentido, né? Que isso não colabora, quando se tem, assim, essas relações de poder de uma forma mais patológica, né, no trabalho. Eu li algumas pesquisas há um tempo atrás que falavam sobre o bem-estar no trabalho, apontando possibilidades de medir esse bem-estar, através de alguns questionários validados e estruturados, e fiquei pensando o quanto isso seria útil e importante para o Ministério Público nós termos nosso mapa de bem-estar, com avaliações periódicas e análises. E lembrava também que sim, na linha do que tu estavas falando,
quanto mais hierárquica e menos dialógica é a relação, menos bem-estar se encontra. E quanto mais poder de decisão e poder de participação, e quanto mais escutado é o trabalhador, mais bem-estar ele encontra naquilo que está trabalhando, e que isto, para fins de bem-estar no trabalho, é mais importante que o próprio valor do salário. Uhum. Essa é uma informação bem importante, assim, porque muitas vezes se coloca como se o que interessasse fosse o salário. E é um discurso que, às vezes, vai aparecendo justamente quando essa outra parte falha, né? Então, assim, bom, eu estou aqui pelo salário, estou aqui pelo que eu ganho, né? Mas quando se tem essa outra parte, né, essa acaba não sendo né, o motivo principal pelo qual se trabalha. Agora, essas medições, né, elas são bem importantes porque é muito fácil se cair na questão da negação, né? Não, tá tudo bem, tá tudo andando, é assim mesmo, né? E a gente poder parar, pensar, usar um meio científico para se entrar em contato com isso. Há tempos atrás se fazia uma pesquisa de clima aqui na instituição, né? Então, é importante, assim, a gente poder ter contato com esses dados e que isso seja feito de forma periódica, de forma que a gente não negue a realidade, possa entrar em contato com a realidade. Tem também o estudo sobre o flow, né? O quanto a gente pode buscar o seu próprio flow dentro dos nossos ambientes de trabalho. E o Ministério Público, embora sendo bastante... É uma estrutura rígida, é mais fechada, mas ele tem muito espaço de criação. Eu tenho comentado isso. Claro que trabalhando numa promotoria especializada, nós temos portas mais abertas, mais largas, que vão desde o consumidor, meio ambiente, infância, educação, saúde, etc. Mas mesmo na promotoria criminal, nas promotorias cíveis, há um sem número de espaços em que não só o promotor, quanto o servidor, ou quanto qualquer ator daquele sistema pode encontrar o seu melhor desempenho, aquilo que ele mais gosta de fazer, ou seja, na pesquisa, ou seja, na estatística, ou seja, no atendimento, ou seja, na escuta. E quanto mais aquele ser humano estiver dentro daquilo que lhe dá prazer, ele vai entrar mais facilmente no estado de flow, que é aquela equação que combina a exigência com a sua capacidade. E isso gera bem-estar, aumenta o índice de bem-estar no trabalho. E isso é gestão individual e a gestão coletiva também, dentro de cada microespaço que nós vivenciamos, não é mesmo? Esse é o ideal, né? Que a gente pudesse, né, ter essa possibilidade. E não é algo impossível, não é algo utópico, mas algo que precisa, assim, ser valorizado, né, e ser buscado como um objetivo, né? Porque, na verdade, é isso, todo mundo sai ganhando, né? Sai ganhando o trabalhador, sai ganhando a instituição, sai ganhando as pessoas, né, que precisam do trabalho do Ministério Público. Então, a gente poder pensar, assim, de que forma isso pode ser, né, pensado, pode ser equacionado, e não é algo, de fato, né, utópico, mas precisa se querer, né, fazer. Perfeito. E às vezes não só internamente, né, Larissa, isso também pode parecer piegas, mas não é. É importante as pessoas entenderem que as coisas simples também funcionam. Às vezes a sensação de pertencimento, a sensação de um grupo, seja da promotoria lá de Jaguari, seja da promotoria de São Borja, ou seja da promotoria do Foro Central, se a gente cria uma ideia de pertencimento e de grupo, às vezes nós vamos encontrar a realização daquele grupo ajudando o porteiro do prédio, porque ele está numa situação de sofrimento e nós nunca paramos para ouvir como é que é a família daquela pessoa, ou aquele que está fazendo o cafezinho, como é que é a vida dele, como é que nós podemos contribuir para que a vida dele seja melhor. Essa experiência de contribuição, de melhora da vida do outro, ela torna a nossa melhor. E são exercícios muito simples, muito, muito possíveis de serem feitos em qualquer ambiente de trabalho. E às vezes se tem uma ideia equivocada que só é auxiliado, como se dentro desse funcionamento é auxiliado, por exemplo, aquele funcionário que foi ouvido,
né? E, bom, se pôde ajudar ele de alguma forma. Não. A pessoa que ouve e que consegue também, assim, bom, pensar alternativas, se conectar, né, com aquele colega, ela também tem uma sensação de satisfação muito grande, né? Então, é algo que de fato circula. Tem coisas até que a gente pensa, assim, que são muito simples. Por exemplo, um colega que está de aniversário, né? A gente lembrar do aniversário daquele colega, a gente poder confraternizar em momentos que são importantes. Então, tudo isso vai criando, assim, uma sensação de que é bom estar aqui, né? É bom estar aqui com essas pessoas. Bom, eu também trabalho com essas pessoas, mas não é só isso, né? E isso vai nos ajudando a ter tanto essa sensação de pertencimento, como essa sensação de que é bom, de fato, estar ali. E dentro do autoconhecimento que tu referiste no início, me parece, assim, me corrija se eu estiver errado, mas há um sem número de formas de nós fazermos autoconhecimento. Eu brinco, às vezes, que nem que seja o horóscopo. Eu tenho que saber, e eu, por exemplo, sou taurino e gosto de comida, gosto de lazer, gosto de bem-estar, gosto de dormir, mas são importantes esses aspectos para a gente poder entender o que o outro gosta, como que ele se sente. E óbvio que não é pelo horóscopo só, mas por outras avaliações que são possíveis de fazerem. E tem um livro também muito comum aí que se tem lido, mas é muito útil, que são as linguagens do amor, né? Que nós podemos aprender as linguagens do amor que me agradam, desde a relação conjugal, nas relações com os filhos e com os colegas de trabalho. E no momento que eu vou me conhecendo e conhecendo o outro, eu vou sabendo pelo menos o que não fazer para desagradar, porque eu conheço o perfil do outro. Agora, se eu não conheço aquilo tudo que eu desconheço, eu tenho medo, eu me afasto, eu me distancio, e eu vou me adoecendo, de certa forma, nessas relações que vão ficando individuais e menos coletivas. E aí eu não enxergo o outro e também não sou enxergada pelo outro. Eu tenho o privilégio aqui no Ministério Público de trabalhar no antigo Serviço Biomédico, né, que é o setor de perícias, onde a maior parte dos colegas está junto há mais de 20 anos. Né? Então... É bom e é ruim. É isso, a gente fica que nem uma família, né? Mas é muito mais bom do que ruim, né? O fato de se conhecer, de se acompanhar, de Com saber certeza. o que foi... Então... mas aquele filho lá da minha colega que era uma criança, agora está na faculdade. Então, a gente poder, assim, compartilhar, né? E ter essa sensação de que a gente não está ali só trabalhando. Uma outra questão é essa, né? Do que cada um faz melhor. Então, por exemplo, bom, a gente tem 4 psicólogas ali no setor de perícias. Pode ser que tenha uma que goste mais de fazer assessorias, outra goste mais de participar desses eventos, né? Como esse aqui do CEAF, né? Então, assim, da gente poder também entender o que para cada pessoa ali faz mais sentido, né? E no que ela vai se realizar mais. Então, esse é um exercício, assim, um exercício importante que também mostra o quanto aquela pessoa, assim, o que é aquela pessoa, não é assim, não, todo mundo igual. Se todo mundo é psicólogo, todo mundo faz a mesma coisa, tem as mesmas tarefas, né? E não o que cada um, de fato, faz melhor, se identifica mais, se sente mais realizado. E dentro dessa linha, eu estou puxando muito para a nossa atividade rotineira de Ministério Público. Às vezes é importante nós fazermos o exercício não só de encontrar o nosso melhor desempenho, nossa maior realização, mas também conhecer outras atividades, né? A curiosidade que vai gerar criatividade, seja para descobrir espaços novos para tu trilhar, ou para tu entender quanto é bom o que tu estás trilhando. Nós temos um problema assim, muito, muito claro no Ministério Público, que é todo mundo achar que o seu trabalho é o pior e é o melhor. E sempre o outro trabalha menos, a outra promotoria é mais folgada, esse não sei o quê, ou é o outro juiz. E às vezes experimentar. É muito difícil nós colocar em prática, mas seria muito interessante que nós experimentássemos. Passa uma semana vestindo o calçado do outro, e daí tu vai ver quanto é bom o teu. São experiências que nós podemos fazer, conhecer o nosso melhor e olhar o do outro. Isso vai nos dando situação real do presente, né? Vai nos dando até a possibilidade de ter critérios para se pensar, né?
Porque essa questão também de pensar, tá, o meu trabalho é o mais difícil, eu trabalho mais, fecha mais com essa questão mais individualista, assim, né? Eu sou o centro do mundo, né? Então, o meu trabalho, ele é o pior, ele é o mais difícil, eu trabalho mais, né? E quanto mais conectada eu puder estar, seja, né, dentro do meu próprio trabalho, com as pessoas com quem eu trabalho, ou, né, na própria instituição, ou até comparando com outras instituições, né? Quanto mais conectada eu tiver, aumenta a chance de eu enxergar de forma mais realista, e não assim, né? Como é difícil, o meu é mais difícil, trabalho mais. E essa visita interinstitucional é muito válida. Às vezes a gente se provoca também, especialmente nós que temos alguns hábitos, às vezes, de reclamar muito. O Ministério Público, como ele está no meio de um sistema de justiça, que nós estamos preferindo chamar já de um ecossistema de justiça, é muito interessante nós olharmos os nossos espaços como ecossistemas, em que um depende do outro, quanto nós somos interdependentes, né? Então, o Ministério Público está no meio disso tudo, porque ele recebe, vamos imaginar no aspecto criminal, ele recebe trabalhos feitos e prontos pela Brigada Militar, Polícia Civil, e nós entregamos outra parte do trabalho ao Judiciário, e esperamos um outro resultado lá. Vejam bem, então nós não participamos do início, não participamos do fim, e nem depois da execução da pena, mas criticamos a todos. E reclamamos de todos, e às vezes nessa questão de espaço de trabalho, eu sempre lembro, é bom irmos visitar uma delegacia de polícia, é bom vermos quais são as condições de trabalho, é bom sabermos o que um investigador às vezes tem que fazer para investigar o homicídio, o tráfico, o crime sexual, e às vezes nós largamos um crime cibernético lá para a polícia querendo que eles investiguem, e com uma estrutura que é um computador doado, emprestado ou refúgio de uma outra instituição. A gente só vai saber isso conhecendo e indo lá, conhecendo as pessoas, se aproximando das instituições. Isso vai nos dando, mais uma vez, noção de pertencimento, de intervenção social, de colaboração social, e que gera essa ideia de que eu tenho uma função interessante no mundo. Pequena, média ou grande. E que faz sentido. Muito sentido. Está o pessoal dizendo aqui bastante. Eu no início ali, eu vi que alguém falou, eu queria ver se tu pudesse falar alguma coisa sobre o assédio moral. É um tema que tem se tornado polêmico dentro das instituições em geral e tem surgido também dentro do Ministério Público. Como é que a gente observa, como é que a gente trata isso, se é que é possível? É um tema bem complexo, mas ele vai por essa linha da violência psicológica, né? E que costuma ser banalizado como se uma relação de poder desse o direito, né, de se exigir, de se falar, de se colocar coisas que de fato não se tem esse direito, né? Então é importante assim que a pessoa que está sofrendo essa violência ela tenha isso bem claro para ela que de fato é uma violência, né? E que isso tem que ser levado em algum outro lugar. Mas daí a importância, né, agora quando a gente ouve, né, que saiu a resolução do Conselho Nacional do Ministério Público, porque é necessário que se tenha uma estrutura, né, aonde se possam chegar essas questões. Porque se a gente faz uma analogia com a família, se eu tenho um abusador sexual dentro de casa, eu posso até denunciar, mas eu sinto que eu não tenho muita saída, né? Então, a importância, assim, da gente ter uma instituição com esses espaços bem definidos, aonde essas questões possam ser levadas e tratadas com a seriedade que tem que ser. Também porque, senão isso se naturaliza, né? E o assédio moral acaba acontecendo, né, em maior volume. E, na verdade, tem que ficar bem estabelecido que não pode acontecer. Perfeito. A Joselaine ali está dizendo, na polícia pode não ter uma estrutura tão boa, mas o ambiente de trabalho é muito positivo. Perfeito, eu acho que isso é a linha do que estávamos dizendo, não necessariamente com essas mesmas palavras, mas o ambiente de trabalho ele pode ser muito mais significativo do que a estrutura de trabalho. Isso a gente identifica, e eu costumo
comentar, inclusive com a casa da gente. Não há quem faz qualquer experiência de fazer qualquer viagem, que possa ir para um hotel, que tenha conforto. Passou 6, 7 dias, tu já está com saudade do sofá velho, com o cheiro do cachorro, porque é a casa da gente, onde a gente se sente bem. É claro que isso não é um fator de acomodação, de que a gente não tenha que melhorar, mas sim o fator humano e ambiente de trabalho me parece mais importante do que a própria estrutura física. E da estrutura de outras ordens que possam ter. E é por isso que acho que essa condução para que passemos a investir também nos humanos. Estamos chegando às 11 horas, né? Nosso horário final. Considerações finais, Larissa? Eu gostaria, então, de mais uma vez agradecer o convite, estar aqui, né? E poder, assim, pensar que uma reflexão como essa é o que qualifica a gente e previne, assim, a saúde mental, né? De que a gente possa, assim, seguir considerando que são valorosos, né? Que essas questões que são trazidas aqui é que são as questões valorosas, né? Para as pessoas, para que as pessoas possam se sentir bem no ambiente de trabalho. E queria, então, agradecer tanto ao CEAF, né? Agradecer também ao Dr. Sérgio, que aqui a gente pôde, então, né, fazer de fato um conversando e pensando, né, aonde essas questões puderam, né, circular. Tá bem, eu agradeço também, uma oportunidade muito boa de estarmos conversando entre colegas, entre membros de uma mesma instituição, lembrando que o tema bem-estar talvez seja o tema do século, a saúde mental como um todo. Talvez não tenhamos mais como separar o bem-estar do trabalho com o bem-estar na vida, tenhamos que falar em bem-estar. Nossa vida está dentro do trabalho, nosso trabalho está dentro da nossa vida, as pessoas são as mesmas, convivemos tanto tempo ou mais, às vezes, com as pessoas do trabalho do que com a própria família, mas o bem-estar como um todo, ele é essencial para que estejamos bem, tanto em casa, quanto na rua, quanto no trânsito, quanto no futebol, quanto no trabalho, quanto na política, enquanto em todos os espaços onde estamos, e muitas vezes nos desequilibramos. Então, essa busca pelo equilíbrio, a busca de uma estrutura institucional que gere seres humanos fortes para trabalharem em uma instituição que quer ser forte, é um passo que talvez seja das nossas próximas décadas. Muito obrigado pela presença de todos, muito obrigado, Larissa, muito obrigado por estar entre nós, por fazer parte dessa instituição, por contribuir com toda a nossa estrutura ainda tanto desconhecida. Obrigado a todos e bom dia.